Olá, eu sou Tony Silva, professor de Matemática, Física e Raciocínio Lógico da Alfa Brasil. Um dos grandes inimigos dos candidatos em concurso público é o tempo. E é por isso que, normalmente, os candidatos tendem a buscar o que nós chamamos de macetes para a resolução de problemas. Só que é importante que, ao abraçar esses métodos de resolução, você tenha plena certeza de que eles são lógicos e eles respeitam as convenções matemáticas. Hoje, eu vou falar para vocês sobre um macetezinho importantíssimo no que diz respeito ao tema razão e proporção, onde nós utilizaremos as alternativas para a resolução dos problemas. Vamos lá? Observe esse problema. A idade de Márcia está para a idade de Paulo, assim como 5 está para 6. Note que nessa primeira frase desse problema, nós estamos criando uma relação entre a idade desses dois personagens. E o primeiro nome que aparece é Márcia. O segundo nome que aparece é Paulo. Quando nós falamos de razão e proporção, é importante notar a ordem de entrada desses nomes. Por quê? Porque no caso de Márcia, vai ser diretamente relacionado com o número 5. E Paulo, que é o segundo nome que aparece, vai estar relacionado com o segundo número que aparece aqui. Ora, se você notar aqui as alternativas, você vai perceber que todas elas constam números inteiros. E por esse motivo, tanto a idade de Márcia como a idade de Paulo vão ser números que são múltiplos de 5 e de 6, respectivamente. Então, note que dentro de todas as alternativas, a única alternativa em que o menor número é um múltiplo de 5 e o maior número é um múltiplo de 6, neste caso, é a alternativa C. Veja só, 25 nesse caso vai ser a idade de Márcia, já que é um múltiplo de 5. E o 30 vai ser a idade de Paulo, já que é o único número, no caso, dentre as alternativas grande, que é um múltiplo de 6. Vamos por uma outra questão agora. Vamos lá. Para fazer uma limonada, misturamos suco de limão com água na razão de 2 para 5. Quantos litros de limão e quantos litros de água serão necessários para fazer 42 litros de limonada? Já de cara a gente nota que todas as alternativas, ou pelo menos quase todas elas, ao somar os valores, tem que dar 42, não pode passar de 42, óbvio, né? E aqui na alternativa C, a gente já percebe que 15 mais 19 dá 34. Então, nós podemos eliminar essa alternativa aqui, né? Em seguida, a gente vai perceber o seguinte, a mesma coisa que aconteceu na questão anterior, em que fala sobre essa ideia da respectividade, né? Então, para fazer uma limonada, misturamos suco de limão, é a primeira palavra que aparece, e a segunda palavra que aparece é a água. Então, o suco de limão está relacionado com 2 e a água está relacionado com 5. Ou seja, nas alternativas existem 2 números em cada uma delas. O primeiro número deve ser um múltiplo de 2, ou seja, um número par. E o segundo número, que é o maior deles, vai ter que ser um múltiplo de 5. Ao olhar as alternativas, a única alternativa que abraça essa regrinha aí, vamos dizer assim, é a alternativa B. Por quê? Porque o 12 é um múltiplo de 2 e o 30 é um múltiplo de 5. Se nós analisarmos as outras alternativas, nós vamos perceber que todas elas, o maior número, não é um múltiplo de 5. Então, nós podemos eliminar todas elas também. Vamos agora para uma questão oficial, que é uma questão, inclusive, que caiu na prova de soldado. E diz o seguinte: em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas é 1 para 9. Após se esvaziarem 2 gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1 para 5. Sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser, esse termo aqui, ó, passou a ser, significa que nós vamos utilizar a última razão que apareceu, que é 1 para 5. Nessa razão 1 para 5, a gente percebe que o número de cima, que é o número 1, ele corresponde à quantidade de gavetas vazias.
E o número 5, que está embaixo, é a quantidade de gavetas ocupadas. Ora, se eu quero saber quantas gavetas serão ocupadas depois, de serem esvaziadas, a gente tem que procurar um número que seja múltiplo de 5, ok? A única alternativa que tem essa possibilidade é a alternativa B, 25. Vamos para a última questão. Ao arrumar seu guarda-roupa, Daniel percebeu que a razão entre o número de bermudas e o número de camisetas era, nessa ordem, 4:7. Após a arrumação, Daniel retirou 3 camisetas para doação, o que fez com que a razão entre o número de bermudas e o número de camisetas ficasse 5:8. O número inicial de camisetas que havia no guarda-roupas era... Ora, se ele está pedindo o número inicial de camisetas, então nós vamos utilizar a primeira proporção, a primeira razão, perdoe. E a gente percebe que a relação desses números, elas seguem a seguinte ordem. O primeiro número faz menção às bermudas. O segundo número, a quantidade de camisetas. Se você for perceber bem aqui, como o segundo número, que é o 7, faz relação às camisetas, e a gente não vai poder assumir um valor quebrado para o número de camisetas, então a alternativa só pode ser aquela em que consta um valor que seja múltiplo de 7. De todas as 5 alternativas, a única que faz menção ao múltiplo de 7 é a alternativa E, 35. Muito bem, muito bem, muito bem. Todas as vezes que nós falarmos desse tipo de situação, é importante perceber o seguinte: essa forma de resolução não é uma forma geral. É importante que você leia a questão também e que você analise que tipo de forma de resolução você pode utilizar ou não. Essa forma apresentada, repito mais uma vez, ela não é geral, ela não vai resolver todos os tipos de questão. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero que aproveitem muito essa dica.